boa noite. Eu sou Ezequias Costa Filho, sou mediador do programa Ideias em Debate. Isso é um programa em que se debate a economia piauiense, o progresso e a inserção da empresa no mundo dos negócios. Procuramos desenvolver um programa sem qualquer tipo de conotação político-partidária, ainda que nos reservamos ao direito de termos uma visão crítica sobre o trabalho das autoridades. Isso é uma coisa óbvia e natural. Nós contamos hoje aqui com a participação de dois industriais ilustres presentes aqui para discutir conosco. Então, nós temos aqui o Franklin Calume Brígido. Ele é engenheiro civil, com especialidade em permeabilização e também em tecnologia de materiais. É formado pela Universidade do Ceará e é diretor-presidente do grupo Calfix, que é um grupo composto de 6 empresas. O Frank também atua no mundo empresarial e é também participante do CIEP, o Centro das Indústrias do Piauí. E ao lado dele nós contamos aqui com o empresário Antônio José Lira, diretor administrativo do grupo Piauí Milhos, da indústria Piauí Milhos. Ele é formado em administração e tem toda uma trajetória na Piauí Milhos. Ele é também presidente do Sindicato das Indústrias de Massas, não é isso? E também ele é da diretoria da CIEP. Então, boa noite a vocês. Boa noite. E vamos então iniciar esse debate sobre a indústria piauiense. Não será o único debate, o tema é amplo, como nós já tivemos um debate, por exemplo, sobre o agronegócio, não vai ficar em apenas um, como também não vai ficar apenas nesse na indústria, porque é um tema muito vasto e nós temos que ver tanto aspectos diferentes quanto visões diferentes. Isso aqui, como eu disse, é um programa de debates, nós temos aqui o compromisso de debater os assuntos, não necessariamente de concordar. E se eventualmente algum de nós não concordar com o outro, nada de errado, apenas porque a indústria é assim, a engenharia também é um pouco assim, a gente é um pouco contestador. Mas antes de iniciar propriamente os debates, eu gostaria de apresentar para vocês um breve resumo desse setor. Já falamos isso antes, a geração de riqueza de um país normalmente se mede através do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB do Brasil de 2019 era de 7 trilhões de reais, enquanto que o PIB do Piauí é 50 bilhões. Se nós dividirmos o PIB do Piauí pelo PIB do Brasil, vamos ver que o PIB do Piauí é apenas 0,7% do PIB do Brasil. Nos coloca isso como um estado pobre. Apenas para que a gente tenha uma referência, a população do Piauí com relação à população do Brasil é de mais ou menos 1,5%. Então, o nosso PIB, a participação 0,7%, é metade da participação populacional. Isso nos coloca com uma renda per capita baixa e como um estado pobre. Continuando ainda sobre a indústria, o PIB do Piauí, a gente pode dividir ele em alguns setores. Então, nós vamos ver aí que a agropecuária está na faixa de 10%, a indústria de 12%, o comércio de 14% e, pasmem vocês, o governo é 33,3%. Isso é exatamente 1/3, não é, Frank? Do tempo que a gente sabia matemática. Então, esse PIB, essa participação do governo, ela mostra o quanto a economia do Estado é frágil, quanto o Estado ainda depende do governo. Então, e evidentemente que para todos nós piauienses que almejamos o progresso do nosso Estado, é sempre uma meta que encolha um pouco essa parte do governo e aumente um pouco a das indústrias. Um outro aspecto interessante é que uma das forças hoje de crescimento do Piauí, a força mais interessante que surgiu, foi o agronegócio. E o agronegócio ele tem uma produção de 4,9 milhões de toneladas, o Piauí está começando a despontar no Nordeste, e breve eu espero que no Brasil, e 90% da nossa produção agrícola hoje provém do agronegócio. A gente ouvia falar antigamente da pequena agricultura, claro que ela é importante, ela é uma agricultura de subsistência, mas ela não geraria
as riquezas que o Piauí está gerando se não fosse o agronegócio. Nós não teríamos um PIB de 0,7% se não tivesse o agronegócio. O triste do agronegócio é que pouco ele foi industrializado. Veja só, o agronegócio ele tem quase 70% da área total do estado plantada, mas ele gera em riqueza 90%. Então, esse é um ponto que está aí nessa cartela e que é interessante de análise. Mostra como a agricultura em escala traz. Agora, mostra também uma oportunidade perdida. Por que nós não estamos industrializando os cerrados? Eu tenho uma opinião, mas eu não sou o debatedor, eu sou apenas o perguntador, o moderador. Eu acho que falta para que o agronegócio desenvolva industrialmente que as autoridades façam a sua parte. Ele não desenvolve porque uma indústria tem uma série de requisitos, ele precisa de energia de qualidade, com pouca oscilação, ele precisa de escolas, ele precisa de estradas para escoar, e isso é tudo o que falta nos cerrados, né? Então, é uma pena que nós não tenhamos industrializado, mas nós temos que compreender que é um dever que nós não fizemos. Sobre essa participação do PIB da indústria de 12%, queria apenas acrescentar que a indústria, o que se chama hoje setor industrial, é composto pela construção civil, pelo serviço público, que no caso é água e energia, e também pela indústria extrativa de transformação. Se nós pegarmos só a indústria extrativa de transformação, que é o segmento onde esses dois amigos aqui estão presentes, isso ficaria aí na faixa de 5% esse PIB. Então é 0,5%. Quer dizer, em vez de 12% do PIB do Estado, ele estaria participando com 5%, que é muito pouco. Nós precisamos desenvolver a indústria, porque a indústria é o motor da geração de empregos. A indústria gera empregos em quantidade, principalmente o tipo de indústria que nós temos aqui no Piauí. Bem, mas eu já falei muito mais do que é desejado, eu gostaria mais, estamos aqui para ouvir os nossos debatedores. Então, eu gostaria de começar com o Franklin, pedindo o Franklin para contar um pouco da sua história pessoal e, na sequência, da Calfix. Boa noite. Boa noite, Antônio José. Boa noite, Ezequias. Boa noite, telespectadores. Eu voltei, eu sou piauiense, né, natural de Floriano, e voltei de Fortaleza, onde eu fiz minha faculdade lá e me especializei na área de materiais e impermeabilização. E comecei a abrir... Sou engenheiro civil de formação. E abri uma empresa, né, a princípio, nessas áreas de serviço de impermeabilização e controle tecnológico dos materiais. E no tempo... aqui ainda era pouco edifício, a gente não tinha, a construção vertical ainda era pouca, né? Mas logo que começou a se verticalizar, houve a necessidade, as construtoras já, de produtos industrializados. Então eu resolvi abrir a Calfix e desde então, há 27 anos atrás, venho à frente dessa empresa juntamente com outras empresas, sempre ligada à construção civil. Perfeito. E hoje a Calfix conta com quantas unidades, Frank? Hoje o grupo faz parte, uma empresa de inovação, que é a Química Industrial, tem a empresa de distribuição de gesso acartonado, que é a Cimex, temos as fábricas, né, que é a Scal e a Calfix, que são as empresas, e tem uma empresa de serviço também, faz análise de materiais. E Antônio José, você, por favor, conta para a gente um pouco da sua história pessoal e como começou a Piauí. A história pessoal é a história de empreendedor. Nascido e criado aqui em Teresina, mas sempre buscando o empreendimento. Sou formado, como o senhor já falou, em administração, mas dentro da indústria, trabalhando e estudando. Então, hoje, a empresa, a nossa empresa Piauí Milhos, ela já tem quase 30 anos de mercado, iniciou-se com uma empresa pequena e a gente vem sempre melhorando, buscando aperfeiçoar cada vez mais, desenvolvendo novos produtos e com foco sempre no mercado, com atenção e buscar novos negócios. Então, hoje o grupo tem outras atividades, como transportadora, como fábrica de outros produtos alimentícios, que no caso são refrescos em pó, tem
além da outra linha de milho que a gente faz o beneficiamento. Então, todo esse trabalho foi sempre dentro da indústria, sempre focado na indústria. Então, isso já vem de bastante tempo e a gente não para, sempre buscando cada vez mais. Então, José, aqui é permitido um pequeno merchandising. Então, cita quais são os teus principais produtos. Iniciamos com a linha de salgadinhos de milho, né? Salgadinhos que é bastante conhecido aí, que é a linha de salgadinho Quicos. E a gente trabalha, depois do desenvolvimento do salgadinho, a gente lançamos novos produtos, como a linha de biscoitos. É uma linha grande, é uma linha... Qual é a marca? Quicos também, Quicos. Que são biscoitos creme crack, biscoito Maria, rosquinha de coco, leite, chocolate e outros sabores. Depois também tem a linha de flocos de milho para cuscuz. Temos o flocão de milho, da marca Flocão, flocão de arroz, também desenvolvido ao longo do tempo, de trabalho, buscando alternativa de mercado, né? Que não pode parar. Perfeito. E eu imagino, posso estar equivocado, mas que o seu setor, a própria concorrência, exige uma constante mudança, né? E que a gente, quando está falando em mudança na indústria, está pensando em inovação. Como é que isso se dá na Piauí Milhos? O mercado hoje tem vários concorrentes e todos os concorrentes têm as qualidades. Então a gente tem que estar sempre buscando e estudando para que a gente esteja à frente com produtos cada vez mais de qualidade. Para essa qualidade, precisamos ter a tecnologia e a inovação. Então, hoje, se não tiver esse estudo na inovação, é praticamente inviável no mercado, porque tem crescido bastante essa questão, e na Piauí Milhos não é diferente. A gente tem buscado sempre aprimorar e melhorar cada vez mais os equipamentos, né? Qualidade dos funcionários, quer dizer, buscando qualificação e fazendo novos estudos e adquirindo novos equipamentos. Você tem centro de controle de qualidade lá? Sim, sim. É uma preocupação que é fundamental dentro de qualquer negócio hoje, do nosso negócio de transformação, é o centro de qualidade. Então, o centro de qualidade é que nos dá essas alternativas de desenvolver novos produtos e de aprimorar os produtos que temos. Então, é de grande importância a questão do centro de qualidade. Então, a gente tem um laboratório bem equipado para fazer todas as análises da matéria-prima que a gente recebe. A gente recebe matéria-prima de vários estados. Então, é preciso olhar essa matéria-prima, fazer a análise para depois produzir o produto. E você, Frank, a Calfix, ela também, a gente sabe por natureza, porque conhece um pouco da sua história, a Calfix também é uma empresa que inova bastante. Como é que funciona essa questão da inovação na Calfix? Lá na empresa a gente tem 2 laboratórios, né? Um laboratório de controle de qualidade e um laboratório de inovação. E fizemos há uns anos atrás uma parceria com a universidade e o IFP, né? Que realmente foi muito bom para a empresa, né? Onde a gente desenvolve alguns produtos e faz a aferição mais precisa no IFP, que tem um laboratório maravilhoso, né? E a gente, através dos alunos que têm mestrado sendo desenvolvido, toda a tese através dos nossos produtos, né? Faz com que a gente tenha esse acesso nessa parceria ao laboratório do IFP. Então, a gente consegue, com o nosso laboratório e aperfeiçoando, apurando melhor no IFP uns produtos, tanto de inovação como de aperfeiçoamento de qualidade dos atuais. Doutor José, você também tem alguma interação com a universidade? Sim. Tanto a Universidade Federal como o IFP são grandes parceiros. E, ao contrário do que a maior parte dos empresários pensam, a universidade está aberta. Então, ela precisa ser explorada mais. Ela precisa ser mais procurada pelos empresários. Lá tem grandes estudos, tem grandes equipamentos que podem melhorar muito a vida da indústria. Então, essa parceria com a universidade, e ela está bem próxima e está aberta. Então, eu acho que tem que buscar essa parceria, tanto com o IFP como com a universidade, principalmente no nosso setor de alimentos,
o IFP tem desenvolvido grandes trabalhos e grandes profissionais. Essa questão da universidade, nós, inclusive, participamos, né, de algumas entidades empresariais e o que a gente percebe, muitas vezes, são queixas de que a universidade está isolada, que a universidade está numa torre de marfim e tal, e o exemplo de vocês contraria isso, né? E acho que as pessoas precisam entender que a universidade, o principal propósito da universidade é transmitir conhecimento. Claro que também adquirir conhecimento, faz parte, e evidentemente que é colocar esse conhecimento a serviço da sociedade. Mas ela não é um prestador de serviço da indústria, para que se dê essa interação. E nem ela é um Google que tenha todos os conhecimentos prontos lá. Então, para que as coisas, somente no caso, quando se envolve inovação significa fazer alguma coisa que ainda não existe. Então, ela não pode dispor lá daquilo que ainda não existe, né? Seria um paradoxo e um contrassenso. Então, na verdade, essa relação com a universidade, eu quero defender aqui sem ter nenhuma procuração dela, mas é para que os nossos empresários industriais entendam que é preciso que haja uma demanda por parte das empresas para a universidade. Aí ela responde, mas é preciso que haja esse jogo de ida e vinda para a universidade. Uma outra questão também que eu queria ouvir de vocês era com relação a essa pandemia. Nós sabemos que a pandemia ela foi uma tragédia para todos nós, perdemos pessoas queridas, tivemos grande baque nos negócios, a própria construção no Piauí durante uma boa parte do período ela foi proibida de funcionar, né? E assim, do que surgiu da pandemia, quais foram as consequências da pandemia para a Calfix, Frank? Aquela história, na crise, nas dificuldades, tem o lado bom também, né? Que você vai ter que se reinventar, né? E logo que aconteceu isso aí, uma das coisas que a gente viu, né, foi a fabricação de álcool gel, né? A gente viu a dificuldade, os hospitais sem ter álcool gel, as indústrias amigas precisando também. Houve uma falta muito grande no mercado. E o que tem a ver o álcool gel com a Calfix, com a argamassa, né? O aditivo que a gente usa na argamassa é o aditivo para o gel do álcool gel. Então, a gente tem uma empresa química, que é uma empresa exatamente de inovação, com certificação para a fabricação do álcool gel, dentro da sua composição de produtos. E aí a gente, rapidamente, uma semana, dia 18, se eu não estiver enganado, uma sexta-feira parou, segunda-feira já tinha álcool gel para começar a atender o mercado e ajudar aí a sair dessa dificuldade que era do encontro desse material. Genial e parabéns. E, Antônio José, vocês tiveram algumas consequências? Como é que foi? Eu sei que nos negócios não houve tanta repercussão, mas em termos de inovação, surgiu alguma coisa? A questão da pandemia para a indústria de alimentos, ela não sofreu tanto como a da indústria da construção civil. Sofreu também alguma coisa. Agora, mas houve a questão da redução dos empregados, teve a questão do controle, do afastamento, da suspensão. Isso tudo não deixa de não ter prejudicado a indústria de alimentos, né? Mas a gente sempre foi buscando alternativas, porque essa questão do distanciamento, do isolamento, até da organização dos equipamentos de máquina para distanciar por causa dos decretos e das normas que a gente tinha que cumprir, terminou afetando o setor também da produção. Mas o mercado do setor de alimentos teve que trabalhar bastante devido a essa pandemia, né? E aí, com a saída da Calfix, beneficiou até algumas indústrias. Nós, por exemplo, tivemos que recorrer à Calfix para comprar álcool gel, né? Então, foi uma sacada muito grande da Calfix e que terminou ajudando outros empresários do nosso setor, né? Isso foi muito bom. Bem, nós tivemos aqui uma discussão muito interessante e a gente pode pontuar aqui e ver de uma forma clara que são indústrias que inovam e, ao mesmo tempo, são indústrias que quebraram essa barreira com a universidade e também são exemplo de como, às vezes, as grandes ameaças, no que elas têm de ruim, elas também trazem oportunidades.
são as grandes crises que muitas vezes provocam booms de desenvolvimento. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, discutimos isso num debate aqui sobre caminhos da inovação, em que o professor Tiago mostrou e explicou que da Segunda Guerra Mundial, da demanda que surgiu de número de pessoas que morriam por infecção, terminou surgindo na consequência a penicilina, que veio a revolucionar o mundo, né? E na Segunda Guerra Mundial nós tivemos a pesquisa operacional, tivemos a computação, iniciou na Segunda Guerra Mundial, tivemos a utilização nuclear, da energia nuclear, né? Ainda que tenha tido a terrível bomba atômica. Então, assim, para a gente entender que o mundo empresarial e principalmente o mundo da indústria é um mundo em que tem que haver sempre a inovação e aproveitar todas as ameaças nesse sentido. Bem, esse programa é composto de 3 blocos, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco e contamos com vocês que, na sequência, estaremos retornando à nossa discussão sobre a indústria piauiense.